Hoje nós vamos tratar de um caso específico, né? Nós vamos estar ali conversando em torno dessa matéria, né, que a gente publicou no site há cerca de 30 dias atrás, desse pai que, por descuido, professor universitário, deixou o seu filho ali no carro e, infelizmente, ao voltar, a criança já estava morta. Uma criança de 3 anos. Aí você só faz aí a sua análise, a dor, o nível de dor de uma pessoa como essa, né? Como é que está a situação dele? O que ele fez? Ele escreveu uma carta aberta, publicou nas redes sociais, desenhando um pouco da sua realidade sentimental. Como que está o seu sentimento? A vida continua. Apesar do estrago, a vida continua. O psicólogo Jabner vai estar trazendo para a gente conselhos, não apenas conselhos, mas orientações através da sua visão como profissional em torno desse assunto de uma forma absolutamente voluntária, para trazer essa informação preciosa para a gente que daqui a pouquinho vamos estar acompanhando. Vamos lá, estamos de volta agora 11 horas e 21 minutos, 11h21. Estamos aqui já com o Jabner Lima, né, psicólogo aqui da cidade. Eu, antes de mais nada, quero dar as boas-vindas e a gente aborda hoje um assunto. Sempre que a gente vai conversar, a gente vai ter uma referência em uma notícia, né, em algo que aconteceu. E há cerca de 30 dias atrás, a gente noticiou através do site Birata News, através da Rádio Sucesso FM, no programa informativo da 87, esse triste acontecimento. É um professor da universidade que esqueceu seu filho de 3 anos e essa criança foi encontrada morta dentro do carro. Já em uma outra situação, ele publicou a situação real dele através de uma carta aberta nas redes sociais, publicada nas redes sociais. O que fazer? Como uma pessoa pode lidar com a culpa extrema após um erro trágico que resultou na perda de alguém que ama? Não é apenas o sentimento da saudade, mas a dor da culpa. Como lidar com isso? Isso. Olha, eu em primeiro lugar quero, respeitar a memória desse pai, deixar meus sentimentos, a toda a família. É um momento muito trágico, muito difícil e surge muitos porquês, igual você tá mencionando aí. Aí começa várias indagações que o ser humano começa a refletir e uma coisa vai se juntando com a outra e daí a pessoa começa a refletir muito e surge muitas dúvidas. E uma delas, é a culpabilidade de a pessoa sentir pelo ocorrido. Em primeiro lugar, não simplesmente apenas com o luto, mas até mesmo com a nossa vida em si, quando acontece algo, um evento, nesse caso aí um evento traumático e uma tragédia em si, nós temos que partir sempre da primícia de que nós não seremos aquilo que ocorreu. Nós não seremos essa tragédia. Nós não seremos, nós não assumiremos 100% efetivamente na nossa vida todo dia a tristeza. Nós iremos passar por ela. Esse pai, a gente viu ali, a gente lê, quem puder ler depois vai ficar bastante emocionado, porque eu, como ele provavelmente é um professor, ele tem conhecimento, é uma pessoa consciente, ele usou ali palavras bem comoventes. Eu acredito que ele usou as palavras que realmente, ele se preparou durante todo esse tempo e foi uma forma de usar as redes sociais ali, colocar ao público, uma forma de até de revalidar, de assumir ali até a responsabilidade e até mesmo uma forma de aceitar o que aconteceu, pelo que a gente percebe ali, que tem vários pontos, da culpa, depois o perdão, depois o entendimento, a aceitação do ocorrido, a parte religiosa ou espiritual que a pessoa se apega para conseguir lidar com isso. Então, em primeiro lugar, assim, nós não somos o que acontecemos conosco. Nós seremos aquilo que nós decidimos ser. A dor, sei que é difícil, não é fácil, mas a dor, ela não vai nos apagar, ela não vai nos consumir, E o que conforta, o que traz ali aquele sentimento ainda de amor, ainda assim ele está aqui,
eu tô junto com ele, eu vou ver ele, ele vai estar no céu com o papai. Então, é a ideia de que eu estou passando por isso, mas eu me libero disso, eu me desprendo daquilo que é rancor, daquela amargura, daquele sentimento, e eu decido transformar aquilo que eu tinha ali, aquele lugar ali que estava contaminado, eu decido colocar aquele lugar, o lugar do meu filho, o lugar do meu amor, o lugar da minha vida, né? E o luto, Flávio, ele não é uma perca, pode ser assim, de um familiar, de um objeto, enfim, pode ser, existe até luto de pessoas vivas, né? Às vezes a pessoa se depara com uma separação, divórcio, etc. Ela passa por um processo de luto também, e a dor também é semelhante. Então, quer dizer, eu ter a consciência, igual esse pai está tendo, né, pela carta dele, pelo discurso dele, daquele lugar, daquele sentimento, que ali poderia ser de você deixou assim, você fez assim, e ele transformar aquilo ali, peraí, não, né? Vou estar lá, ele tá bem, a gente colocar com um lugar menos sofredor possível, né? É uma transformação muito grande e que a pessoa está tendo uma qualidade de vida melhor em meio à tragédia. A dor ninguém vai tirar, mas é através da dor que eu consigo assumir aquele lugar ali de ressignificar a história, a tragédia, né? Então é muito forte isso aí, é bem complexo, mas eu espero ter separado as coisas de uma forma muito clara, viu, Jabner? Eu consegui entender, tenho certeza que o ouvinte também, e ao longo dessa conversa a gente vai, qual é o intuito de um quadro como esse aqui? É justamente levar conforto, não é apenas explicar um fato como esse aqui do ponto de vista do profissional, não. O nosso grande objetivo é levar até você que está do outro lado ouvindo, que de repente passou por algum trauma, tem alguma dor que convive no seu coração, como lidar com isso, né? E também repassar para outras pessoas que vivem isso, de repente não é você, né? Eu ouvi por parte do profissional ele dizendo que o simples ato, né, eu quero até aproveitar aqui e te fazer a segunda pergunta aqui, em cima dessa afirmação que eu já recebi, né, quando você fala sobre a disponibilidade dele de escrever isso aí, que já é um sinal positivo. É algo que ele já aceitou aquela situação e se prontificou em revelar os seus sentimentos, né, mostrando-se forte a ponto de encarar os fatos. Isso de fato é importante. E eu queria saber de você quais são, né, os primeiros passos para enfrentar o luto de fato, como esse aí, eu já entendi que é um deles, né? E quando ele vem acompanhado do choque, né, e de arrependimento traumático, como nesse caso. Como lidar? Quais os primeiros passos a ser dados, Jabner? Isso. Eu vou usar uma frase assim que é muito comum, né? É bem comum. Nós não adiantamos tapar o sol com a peneira, né? Tentar evitar a dor, por exemplo. Quando o teu corpo está com alguma dificuldade, ele precisa atingir ali uma imunidade para você se recuperar, ele vai dar febre, você vai ter vômito, você vai ter, né, várias situações que vão ocorrer. Por quê? Porque ele precisa reagir para combater a bactéria, o vírus e etc. Mentalmente, se tratando dessas questões mentais, é da mesma forma. Não podemos, digamos assim, tapar o sol com a peneira, ou seja, tentarmos fugir da realidade. Eu sei que às vezes nós tentamos fazer isso, às vezes nós queremos burlar. Existe uma frase, Flávio, que é muito comum também e faz a gente refletir. A mente mente. A nossa mente mente. A todo momento nós estamos pensando e nós não avaliamos o que nós estamos pensando. Nós pensamos 24 horas e a gente não avalia aquilo que a gente está pensando e como que nós estamos agindo e o que nós estamos sentindo. O que eu estou fazendo daquilo que está dentro de mim, que está na minha mente, que está na minha cabeça. Então, assim, em casos graves, assim, de acidentes, assim, de percas, assim, o primeiro ponto que nós ressaltamos é essa força dele de escrever.
Eu me lembro, eu lancei um livro logo em seguida da pandemia. Eu tinha alguns textos que eu utilizava para mim mesmo. E quando eu conversei com a editora, a Dolores Flor, a presidente, e ela mencionou assim, por que você não publicar esses textos? Não só faz parte de você, vamos expandir. E foi aí que eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama Arte como Força para a Vida. Olha só. O antídoto para as dores cotidianas. Eu quero acessar esse livro aí, viu? Isso. A escrita, ela é benéfica, ela é fundamental. Se a pessoa não consegue fazer uma escrita, a fala. Então, nós temos que estar disposto a reconhecer, que é o que eu estou falando, a realidade, o fato, o ocorrido, entender, e mesmo assim ainda, nós não nos apagarmos. Nós estarmos no nosso lugar. É muito complexo isso, é difícil, é doloroso. Você vai ser como se estivesse sendo moído, massacrado, pisado, espancado, né? Você não vai ser fisicamente, mas emocionalmente você vai passar por isso. Você vai ter um sofrimento psíquico muito forte e que pode desencadear em outras coisas, né? Você pode ter raiva, pode ter ansiedade, pode ter estresse, nervosismo, agitação, insônia, ou sonolência. São formas de o nosso corpo se defender, de a nossa mente se defender. Mas a nossa mente, às vezes, mente. Então, a pessoa está aberta a aceitar a condição, escrever sobre o fato, colocar aquilo em palavras, né, em escrita, em letras, aquilo que talvez, se ela fosse verbalizar, ela não conseguiria. Mas através das palavras ela consegue colocar. E eu creio que ele fez isso muito bem. A carta está, né, assim, bem recheada de conteúdo. Então eu acredito que o fato de a pessoa conseguir, de certa forma, se liberar, que é o que acontece, ela tem que se liberar. Nós trazemos amarras. Nós carregamos amarras. A todo momento, se a pessoa fala uma coisa pra você na rua, te xinga, ou alguém que te passa na frente com o carro e te bloqueia, e você, isso, seu aquilo. Você ali, você está atraindo coisas, você está trazendo amarras ali. Você já trouxe uma irritabilidade. Vai chegar na frente, você vai se comportar diferente, você vai querer transferir aquilo para alguma outra pessoa, né? E às vezes nós não sabemos, mas por que eu tô assim? No seu estado atual, ele vai refletir na sua reação futura, né? Exato. E você não é o seu estado atual. Você é aquele que você decide se tornar. Desculpa. Então esse pai, ele decidiu, pelo que foi lido ali, né? Ser o pai, continuar sendo o pai. Ele está vivo, a vida para ele continua. E ele continua sendo o paizinho. Ele continua. Vem a fé que alimenta uma esperança. Exatamente. Você vê que lindo isso? Então nós necessitamos encontrar em algo. Se você está nos ouvindo agora, você participa de uma igreja, você participa de um grupo independente de religião, de credo, eu não me refiro a isso. Eu me refiro a uma qualidade de vida. Eu me refiro a uma escolha. Quer dizer, o reflexo da religião no emocional. Exatamente. Da espiritualidade, se você não frequenta, não tem problema, mas você lê algo, você lê um livro. Nós precisamos adquirir bons hábitos. Nós, às vezes, deixamos bons hábitos de lado e nós adquirimos, desde quando acordamos, nós temos hábitos, nós temos vícios e que nós alimentamos todo dia e nós não corrigimos. Então, Jabner, pelo que eu entendo, o que você diria para uma pessoa que, nesse momento, sofre de tempos, né, com uma dor que já tem vários aniversários, né? Certamente essa pessoa ainda não passou por esse processo de se levantar e assumir a realidade. Isso ajudaria, né, como foi o caso dele. Exatamente, né? É normal a pessoa sentir a sensação, ouvir a voz, às vezes até mesmo falar, recordar, lembrar. Porém, normalmente, esses sentimentos que a pessoa tem, o enlutado tem, ele vem acompanhado de uma sensação forte de tristeza, de desânimo, de derrota, de fracasso, que vai fortalecendo o negativo do ser humano. Não fortalece o lado positivo, fortalece o lado negativo. Então a pessoa passa a enxergar o mundo de uma forma
ruim, prejudicada. O mundo não é bom, as pessoas não são boas, e por aí vai, começa. Primeiro, né, você, infelizmente, passou por isso, nós sentimos muito. No seu tempo, com a sua história, você conseguirá colocar cada sentimento no lugar. Uma coisa de cada vez. Se a pessoa está tendo esse luto por muito tempo, essa perca por muito tempo, vai chegar um momento de ela conseguir construir, se organizar e colocar os sentimentos no lugar que precisa estar. E mais ainda, Flávia, ela vai conseguir, talvez ela precise de ajuda, ou se ela consiga sozinha, transformar aquele lugar de perca, aquele lugar de culpa, de tristeza, de desânimo, de derrota, de fracasso, ela conseguir falar, não, você não é aqui, você fica aqui, e aqui é o lugar da pessoa que eu tive carinho, que eu tive amor, eu continuo com amor, eu continuo com carinho, que vai me fazer eu sentir bem, que vai fazer eu ter bons hábitos, ter bons pensamentos, ter boas ideias, fazer coisas boas. Como que eu faço isso? Só você fazendo. Eu não consigo fazer. Nós não conseguimos. É a vida. Infelizmente, a vida é assim. Mas é difícil, Jabner. Infelizmente. Vai doer. Vai. Agora eu vou falar uma coisa que também talvez pode ser forte. E eu já disse isso para os meus pacientes. Mas vamos fazer um convite. Pegue a dor que vocês têm. Coloque ela no teu colo. E fala, vamos ter uma conversa? Você entende que não é batendo de frente, é aceitando, respeitando você. Respeite você, respeite o que você está sentindo. Se posicionar. Então, exato. Que bacana. Olha, o tempo bastante corrido, né? Quando a gente entra num tema como esse. Conversa não quer parar de falar. Mas é verdade. Assim. E assim, não, mas assim, cada palavra é muito preciosa para não ser falada, né? É muito importante. Eu tenho certeza que quem está escutando, se está tendo o mesmo sentimento que eu tô, isso aqui, gente, é muito importante. Eu considero muito a psicologia, eu entendo como uma profissão muito nobre que realmente ajuda as pessoas a encontrar a saída, né? Não é que você está meio perdido. Aí quando alguém te norteia, te apresenta, olha, é por aqui que você vai, aí você muda o horizonte. O seu horizonte à frente é outra realidade. E o psicólogo trabalha dessa forma, como orientador. Como guia turístico, né? Você vai e você encontra o seu destino, aonde você quer chegar. E é isso aí. Agora, para fechar essa conversa, tão maravilhosa essa conversa que a gente está tendo aqui, o Jabner, eu imagino que uma pessoa, quando está envolvido em uma situação como essa, existem os que julgam, existem os que apoiam, né? E, claro, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da psicologia, de que forma a família e a comunidade pode apoiar alguém que está vivendo uma dor, né, tão profunda como essa que a gente citou aí, né, sem aumentar ainda mais o sofrimento dessa pessoa? Qual o suporte pode ser dado tanto pela sociedade como também pela família, especialmente pela família, que é o imediato, quem recebe primeiro, né? Até só para concluir aqui, para fechar, até porque que eu imagino que quando se faz uma carta aberta e se publica ela, é justamente com esse intuito de revelar o que tem no seu sentimento, e aí cabe a quem vai fazer a leitura dessa carta, como foi o nosso caso, nós nos posicionamos aqui. Eu tive a ideia, lancei a ideia, você aceitou, está aqui justamente por isso. Né? Sim. Nós tivemos uma visão da carta, outras pessoas podem interpretar de outra forma, né? Entendeu? Aí a pergunta é, e aí, como que se deve se posicionar? Como é que a sociedade deve encarar uma situação como essa e ajudar? Exato. Eu penso da seguinte forma, nós não precisamos de mais alardes, de mais caos, como outro ditado. Não vamos tacar lenha na fogueira, né? Apagar o fogo com gasolina. Apagar o fogo com gasolina. Então eu acho que nós precisamos, ainda mais eu como profissional, fornecer o espaço. Você precisa do teu espaço. A família precisa do espaço dela. Se você não vai contribuir, então evite, né? Evite. Assim é na nossa vida. Se você viu algo ali, você vai contribuir? Você pode contribuir? Se você pode,
vá e faça a sua ideia ali, né? Verbalizar e ter resultado. Agora, se você não consegue contribuir, não foi com você que aconteceu. Você se coloca no lugar, você imagina aquilo, o que você faria? Enfim, é único. Não tem. Só sabe quem passa, quem vive, quem tem a experiência. Então, nós precisamos respeitar o próximo e a poder contribuir da melhor forma, acolher, se tiver precisando orientar. Às vezes é assim com o nosso familiar também. E olha que família, né? Às vezes é complicado, né? Desafio. A gente tem que cuidar bastante. Sim. Então, com o familiar também do mesmo jeito. Evite, se você vê que você pode falar alguma coisa, se aquela pessoa não está preparada, se aquela pessoa aconteceu algo com ela, se ela já está inflamada, por que nós vamos, né? Tacar mais pedra, por que nós vamos julgar, por que nós vamos falar o que você sabe que vai atingir a pessoa. Vai somar, né? Então vamos cuidar no que nós estamos falando. Às vezes, ficar em silêncio, respeitar, por isso que já tem, né, quando acontece uma tragédia dessa, 1 minuto de silêncio. Porque não existe palavra, existe o momento, existe o respeito, existe o choro. Em vez de, existe o grito, existe o desespero. Sim, ele fala através disso. Mas tá tudo bem. Pode fazer isso. A vida é assim. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, né? Então nós precisamos sentir, respeitar, compreender, entender e acolher. Muito bem. Gente, olha, desse tipo de conversa aqui que a gente sai diferente, né? A gente inicia a conversa de um jeito e ao sair, a gente com certeza sai com bagagem suficiente para encarar a vida de uma outra maneira, vendo por outro ângulo. E eu fico muito grato, né, de coração aqui ao psicólogo Jabner Lima por estar aqui com a gente, trazendo essa contribuição tão importante que eu tenho certeza que alguém que está do outro lado aí está sendo alcançado por essas orientações técnicas. Isso aqui é pura psicologia. Isso aqui não tem outro sentido senão entregar a visão técnica, né, o conhecimento que ele tem, baseado em dados, em resultados e transformado em palavras aqui de uma forma muito clara, né, numa comunicação perfeita. E a gente acredita que quem prestar atenção nisso aqui certamente vai ter uma visão diferenciada e positiva em torno de si mesmo. Essa é a primeira de muitas, viu, Jabner? Opa, muito obrigado, hein? Agradeço de coração a sua vinda aqui, participando do primeiro quadro, né, que a gente teve o privilégio e a honra de receber o seu ok e o seu sim. Entregou um conteúdo maravilhoso. A gente vai, inclusive, gente, vamos estar postando também nas redes sociais. Você que não conseguiu acompanhar em algum momento, não vou dizer que hoje ainda, porque eu não sei se eu vou conseguir a edição hoje ainda, mas pode esperar que a gente vai estar publicando. Então, se você vê alguma coisa do gênero aí nos grupos, clica, acompanha, compartilha no grupo de família, compartilha com alguém que precisa, porque esse conteúdo aqui é para você, tá certo? Jabner, fique à vontade para suas considerações finais e já receba mais uma vez o nosso gesto de agradecimento pela sua vinda. Maravilha, muito obrigado a todos, quero agradecer a audiência, quero agradecer aqui a rádio que me convidou, estou disponível, o que a gente puder contribuir com os ouvintes será de grande valia. O meu trabalho é isso, eu nasci para isso, faço o que eu gosto de expressar, né, o conhecimento da psicologia para aqueles que querem, né, está sendo ofertado. Então conte comigo que sempre precisar e no próximo programa, se necessitar aqui da minha presença, estarei assim com o maior orgulho, tá? Com certeza teremos muito a falar, viu? Esse aqui é só o primeiro. Obrigado mesmo, que Deus abençoe na sua jornada aí. Gente, agora são 11 horas e 48 minutos, já estamos caminhando para o final do programa, né? Hoje a gente teve esse primeiro quadro que é chamado Além da Notícia. Estamos dentro do informativo da 87, onde vinculamos todos os dias notícias trágicas, notícias tristes, notícias alegres, notícias boas, todos os gêneros. Se aconteceu, o nosso dever é repassar. A gente não tem como escolher, né? Até porque o nosso prazer seria que não tivesse notícia ruim para dar, mas a verdade é que estão aí. Aí o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em uma maneira de prevenir. E eu tenho certeza que, através dessa conversa aqui, o sentimento de dor que poderia ser ampliado previamente, ele vai ser combatido a partir dessa nova ótica, dessa nova visão que você vai ter, baseado nas palavras
preciosíssimas deixadas aqui pelo profissional psicólogo Jabner. Mais uma vez agradecemos e a equipe da Rádio Sucesso e os microfones estarão sempre aqui à sua disposição. Agora 11...